Queridos, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Quero pedir àqueles que podem para retornarem aos vossos assentos, por bondade. Onde já lemos e ouvimos a leitura oficial. Eu quero aproveitar este momento ímpar para externar a minha gratidão, em primeiro lugar, a Deus, pelo privilégio de poder estar com os irmãos aqui presentes. Ao pastor Antônio Linhares, pelo espaço, obviamente que sem a aquiescência dele, não estaríamos nesta conferência. E agradecendo a ele, já externo a toda a diretoria da igreja, os respectivos obreiros e a igreja. Que Deus recompense-os por este carinho. E aos nossos amigos, como evangelista Márcio, coordenador do evento, amigo, diretor do curso teológico, como também é o diretor da editora Big Boss, o chefão, pastor Bruno Andrade, ele que nos estimulou. Haja vista que o livro que ora ele acaba de falar ou mencionar é um trabalho de pesquisas quando eu estava na conclusão do TCC, cerca de 2010, pela URFJ. Então, um trabalho de pesquisas que achei interessante, e além da minha orientadora, que é a diretora do curso teológico da Faculdade de Teologia e Filosofia do nosso estado, FAFITEAL, em convênio com a FAECAD e a Escola de Biotecnologia da Assembleia de Deus, para que eu fizesse este trabalho. Então, está aí em primeira mão para os irmãos, e eu quero agradecê-lo por esta iniciativa, pela visão, pela honra e por ser ainda tão jovem, mas eu tive o prazer de o conhecê-lo há cerca de uns 3 anos a 4 atrás, e tem sido este jovem dinâmico, fiel a Deus, que tem dado exemplo de um verdadeiro evangelho, tanto aqui como na América, aonde passou a maior parte da sua vida. Muito obrigado, meu amigo. Quero agradecer a Deus pela vida do meu outro amigo, pastor Nilson Gomes, um homem que tem preservado e prezado pelo nosso bem-estar cristão, tanto no contexto comportamental como ético, e que tem sido uma referência para nós em todo este país. E os nossos amigos, o Marcelo e o Gedaías, está com o pastor Bruno, e o Calife Adenilton, que nos conduziu do hotel para cá. Queridos, esta noite nós estamos aqui para falarmos acerca do sermão que Cristo ensina aos seus discípulos, que se tornaria o sermão talvez mais comentado, o sermão mais analisado e mais conhecido de todo o Novo Testamento. Como o pastor Bruno falou antes de mencionar, se faz necessário, e de forma estimulativa, eu me converti no dia 21 de junho de 1992
em um lugar chamado Fazenda Canoas, estado de Alagoas, município de uma cidade chamada Rio Largo, que fica na Grande Maceió. Como os irmãos já ouviram, só ratificando o que ele falou, é uma área canavieira, onde toda a minha formação profissional foi voltada para a agricultura, já visto que foi aonde eu fui criado. E a minha carteira tem uma ficha profissional de 32 anos em uma só empresa. Eu nunca fui integrado da igreja, eu sempre tive uma vida profissional, mesmo tendo desejo, mas Deus nunca me deu mais na minha ótica passada. Hoje eu entendo o porquê. E foi quando Deus me achou, através de homens que hoje são meus pastores e de qual eu gozo todo respeito, ou dos quais. E geralmente eu estou falando porque já por 2 vezes já ouvi que as pessoas dizem, mas ele não é semi-analfabeto. Ora, bem verdade, se ouvir o testemunho, quando Jesus me chamou, eu não tinha nenhum curso, eu era motorista da usina, já tinha sido tratorista, cortador de cana, limpador de mato, era a vida da agricultura, e isso com muita alegria. Então, em 92 ele me escolheu, me achou, uma igreja muito pequena, igreja de fazenda, em algumas regiões, não sei se aqui usa esse mesmo termo para sítio, propriedades particulares e privadas, e esta pertence à usina Santa Clotilde, aonde eu cheguei com 5 anos de idade. Então eu estava com 27 anos, quando Jesus me salvou, e depois eu cheguei a galgar. Estou falando isso para os irmãos já entenderem o contexto da bem-aventurança de uma pessoa, o que Jesus estava falando realmente em os seus discípulos serem felizes. É por isso que eu quero falar-lhes, porque eu vou me abordar o contexto da qualidade que Jesus ensinou, que nos torna felizes. Então foi quando, do nada, de uma reunião de 5 S's, de qualidades, o representante da empresa pediu para que nós fizéssemos uma tarefa e eu participei, e ele chamei a atenção dele por uma tarefa que eu fiz na reunião. E daí para frente ele falou de mim para o meu patrão, que hoje é um dos grandes amigos, uma família tradicional muito rica, da qual eu, através deles, Deus me deu a probabilidade de me tornar uma pessoa de confiança, tendo cargos dentro da empresa elevados, administrativo. E daí foi quando eles próprios começaram a motivar-me a estudar. Então, a minha vida era sair de casa às 5:30 da manhã, trabalhar 6 horas, isso já com 8 anos de crente, mandava o carro, como eu já tinha autoridade, já era alguém na empresa, o motorista ia pegar minha esposa, me pegava no emprego e a gente ia para o culto, que eu já pastoreava a congregação. E do culto, voltava à meia-noite, quando não tinha aula. Quando tinha aula, do emprego mesmo, eu ia à noite estudar. Estou dizendo porque existe iniciativa, existem histórias que se não conta em uma pregação, nem em um testemunho. Então é quando fica uma motivação para os jovens. Eu digo porque eu encontrei, eu recebo ligações de vários lugares do Brasil, de algumas pessoas que ligam, e isso é bom, isso é muito bom, desesperados porque ainda não encontrou, ainda não se tornou alguém no contexto da pregação do Evangelho. E aí eu pergunto, quantos anos você tem? 16, 17, 20? Então é hora de estudar e de trabalhar, né, irmão? Para os acontecimentos portados nesse conceito.
Então vamos ministrar de forma como está no texto que foi lido. E eu quero ler só um versículo ou dois, já foi lido, a texto devocional, não me tornar redundante, que diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: queridos, antes de nós debruçarmos, falarmos alguma coisa do contexto, se faz necessário, do contexto posterior, ver algo do contexto anterior, histórico. Quando nós observamos, de uma forma particular, contundente, dentro da cronologia da escrita, era a primeira vez que Jesus reunia os discípulos para falar-lhes abertamente do que era o reino dos céus. Haja vista que o capítulo anterior relata a escolha dos discípulos que ele queria para o seu ministério. E Jesus sabia que todos aqueles discípulos, independente da profissão, da função, da esfera social, eles estavam vindo debaixo de alguns conceitos religiosos e políticos. Então Jesus, diz o texto, que ele teria dificuldades para difundir o seu propósito se os seus discípulos não tivessem uma mente esclarecida para o confronto que posterior viria a ser. Cerca de 200 anos ou 2 séculos antes de Cristo vir, diz a história que surgiram alguns grupos políticos e religiosos dentro do povo judeu. E esses grupos ou partidos, dentre eles sobressaiu um chamado fariseus, perushim, segregados, separados, santos, que o termo em si significa. Os fariseus, eles começaram tanto no contexto da Torá, que é a lei escrita que Deus havia entregue a Moisés. Então houve algumas manipulações para garantir o poder. Porque há um conceito que nos ensina que quem tem o poder, quem tem as informações, tem o poder. É um dos princípios que um dia uma grande política perguntou a certo pastor acerca da confissão. Então esse pastor começou a mostrar para ela porque de uma forma sábia, vou usar, prudente, a Igreja Católica começou com o confessionário. Porque todos teriam que procurar os respectivos representantes para confessar. Porque quando as pessoas confessam, entregam as informações. E se você entrega as suas informações, você fica refém.
Então, quem é detentor das informações tem o poder. Tem você na mão. Então, o grupo dos fariseus, separados, santos, de uma linguagem bem rasteira, eu não quero usar contexto teológico, embora que o cunho seja, eles começam a manipular a lei escrita, e aí advém também o contexto da lei oral, das quais eles preservavam com unhas e dentes. Então são cerca, ou precisamente 613 observações que este grupo, para angariar a confiança do povo, o poder e um contexto político e religioso, entre estas 365 são repreensiva e 248 obrigação. Então, com estas informações, esses grupos começam a manipular a lei real. Eles começam a colocar imposições para o povo cujo eles não tinham capacidade de cumprir, fazendo-se assim mais duro o contexto para todos aqueles que estavam debaixo desta lei. Se nós observarmos, a Bíblia chama os fariseus, e há um contexto que diz que dentre eles haviam discordância. Os fariseus eram a elite da sociedade. Os fariseus preservavam pela limpeza, a pureza exterior. Então o contexto mostra que havia grupos que discordavam de alguma coisa. Por exemplo, enquanto que os fariseus ensinavam, defendia a existência de anjo e vida após a morte, então vem uma parte que se chama saduceus, que era formada de parentes sacerdotais, um grupo de pessoas riquíssimas, com poder de influência no império, tanto política no império, como sacerdotal religiosamente, porque era de famílias sacerdotais. Quando os seus cultos eram de arrebentar, beleza, eles não concordavam com a vida após a morte. Então havia algumas discordâncias, e tudo isso o povo era submetido a observar, de um respeito que a Bíblia diz que estes grupos se elevaram tanto o conceito do povo, de que o povo os via como separados, santos, que o texto nos mostra que o povo chamava-os de meu Senhor, ou meus senhores, ou rabi. Veja que este grupo ganhou a confiança e a admiração do povo pelas normas implementadas, e o povo era ensinado por repetições. Os instrutores falavam e o povo recitava várias vezes para catequizar. E do outro lado, vem os zelotes. Os zelotes que tinham um zelo tão grande pela lei, que não concordava com a situação vivida, de que o Império Romano sobressaísse sobre o povo de Deus. O zelo dos zelotes era tão grande pela lei,
o domínio de Deus, que eles não aceitavam o domínio romano e até defendiam a luta armada e ensinavam o povo. E até há quem diga que estes zelotes foram responsáveis pela destruição de Jerusalém, quando, por esta visão, tentaram desafiar o império. Já os essênios eram complicados. Os essênios não concordavam com o tipo de culto que os judeus faziam por meio de sacerdotes já envelhecidos. Então era este grupo que, além de não aceitar, defendia uma pureza econômica, abstendo-se da riqueza e dos presentes, e até para cultuar, cultuavam fora separadamente. Porque para eles a pobreza era símbolo de limpeza e purificação. Aí agora observa um povo viciado por estas normas, onde tudo era em termos de ritual e limpeza externa, que era o que esse grupo ensinava, que era formado. Enquanto que os escribas copiavam e ensinavam tanto a lei escrita, como também a repetitividade e as vãs repetições que posteriormente é falada na Bíblia ao povo. Então o povo estava debaixo de normas que mostravam que o exterior, a conduta intelectual, aproximava o homem de Deus, e aí eles manipulam a lei verdadeira, que não é a minha área, eu acho que não está no meu contexto, que posteriormente alguém pergunta a Jesus, qual é um dos maiores mandamentos? Que nem isso ele estava ensinando, mas porque tinham vários normas, adendos, que fazia com que o povo estivesse, e o povo, como é o povo, não é verdade? Submete-se e tem-os como respeito de santidade, representantes da lei de Deus. Aí agora Jesus vem, e veja que está no meu contexto, que ele diz aos seus discípulos posterior, eu não vim destruir a lei, que a lei é boa. Eu vim cumprir. E veja que nas 10 bem-aventuranças, ou 9, por aí, bem-aventuranças, 9 bem, que o contexto bem-aventurado, feliz, bem-aventurado, essas que estão aqui, é o que Jesus quer mostrar, a verdadeira felicidade, em detrimento do comportamento, não da lei, mas do comportamento do grupo responsável para falar, para viver a verdadeira vida de um santo, de alguém que tem comprometimento com Deus. Aí o contexto mostra que Jesus começa a pregar o Evangelho. O capítulo anterior, o capítulo 4, mostra que ele começa a chamar, formar o grupo de confronto. Porque se nós observarmos, a igreja já nasceu confrontando. Aí a fama de Jesus, diz a Bíblia, começa dizendo, e a sua fama chegou na Síria, fora do contexto judaico. Aí a sequência diz que da Síria chegou, que multidões ouviram falar desse Jesus que estava fazendo coisas extraordinárias. Aí quando você chega no último e penúltimo versículo do capítulo 4, o negócio se expande, gente. O comportamento, as ações de Cristo chamam a atenção do povão, que estava submetido
a normas religiosas e políticas. Então olha o que é que Mateus registra. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápole, uma região de 10 cidades, de Jerusalém até da capital, da Judéia e do Oriente, ou seja, da além do Jordão, da região das 2,5 tribos de Manassés, daquelas tribos que ficaram da além do Jordão. Ou seja, a fama de Jesus pegou os 4 pontos cardeais da região. Então Mateus começa a escrever. Mateus começa a mostrar que um certo dia, trazendo para uma metodologia bem lógica e prática, Jesus vem e a multidão, com segundo os interesses, ou interesses outros, que eram, porque a Bíblia diz que as pessoas vinham de longe, trazendo gente doente, gente endemoniada, gente com fome, todo mundo queria alguma coisa para o benefício próprio. Aí a multidão cercando Jesus como ser humano, ele sobe a um lugar mais alto, denominado de monte, e senta. E naqueles discípulos, vejam que eles só vieram entender depois de quase 4 ou 5 anos depois, quando Jesus foi aos céus. E o que Jesus ia ensinar, tanto ele falou, como ele já tem uma visão do exemplo que ele ia dar durante os 3 anos e alguns meses que ele ia ficar ali. Eu vou ensinar a vocês não só de palavra, eu vou dizer a vocês e vou mostrar para vocês que é capaz. E olha quem registra, gente. Mateus é o único que registra isso aqui com a visão presencial, ocular. Você vai ver Lucas escrevendo lá na frente, falando menção, mas Lucas fez uma pesquisa causticante, exaustiva. Porque Lucas não estava presente nesse sermão, mas Mateus estava. Agora olha quem era Mateus. Se os outros estavam vindo de uma cultura, de uma formação religiosa deturpada, manipulada, que aonde a busca da felicidade era cumprir aquelas normas externas, e Mateus pior, porque Mateus estava envolvido tanto no sistema religioso como no político. Porque Mateus era um funcionário público, cobrador de impostos. Isso implica dizer que ele não era qualquer um. Ele tinha uma função que representava como nativo o Império Romano dentro do contexto da Judéia. E como ele trabalhava no contexto político e financeiro, ele tanto estava envolvido com as coisas políticas, como também a religiosa, como o judeu que ele era. Então, quando Jesus senta e começa a ensiná-los, veja que todas estas bem-aventuranças é um contra-ataque, os ensinos das normas desses grupos. É aqui que Jesus e seus discípulos, e veja, que Jesus, os grupos religiosos não procuravam matar os discípulos, mas Jesus, o cabeça, porque Jesus confrontou o sistema, não de forma provocativa, mas ensinando o verdadeiro caráter de alguém que quer se tornar cidadão do céu. Então todas as bem-aventuranças, veja que ele começa a contrapor os argumentos desses grupos. Bem-aventurados pobres de espírito. Enquanto um grupo que fazia parte do farisaísmo. Gente, o sinédrio era composto dessa raça. Eles eram responsáveis pela ordem pública e a ordem religiosa.
A justiça deles era terrena, cheia de conflitos de interesses. E é aqui que você sabe que existe um contexto político, e para todas as épocas, que estes grupos, independente da época, eles são capazes de superar as suas diferenças quando eles percebem que o poder da mão está se esvaindo. Aí é por isso que você vê, partido fulano fez aliança com fulano, o partido está da situação, o outro é da oposição, depois muda de novo. É conflito de interesses. Então, quando esse grupo viram que Jesus veio e o povo estava saindo das normas e andando, ouvindo Jesus falar, aí eles unem as forças para quê? Nós temos que acabar com esse rapaz aí, gente. Esse rapaz vai tirar o povo da mão da gente. E tirando o povo da mão da gente, vai-se embora o poder. E se tirou o poder, acabou. Aí Jesus, abrindo a boca com coragem, como diz o pastor Bruno, ele não confronta, mas ele chama os seus discípulos e diz: o negócio é assim. Estão prontos? Eu vou ensinar a vocês o que é a verdadeira felicidade. Aí ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Enquanto o grupo essênios compunha também o contexto do sinédrio, do fariseísmo, obstinha-se, colocava dinheiro, fortuna, querendo abrir mão, não simplesmente por causa do contexto da fé, mas da contaminação. Aí Jesus aborda aqui o dinheiro, a riqueza, segundo Martin Lloyd Jones, Champre e qualquer outro defende a mesma tese, que esse contexto aqui não está voltado para o dinheiro, pobreza monetária, mas uma pessoa desprovida de orgulho, uma pessoa desprovida do que aquele grupo havia, ou os fariseus, ensinado dentro da norma. Todas as colocações de Jesus foram de âmbito interno. Aí você vai ler que as bem-aventuranças, elas mostram as qualidades e as características essenciais na vida de um crente. O indivíduo perfeitamente capaz de obedecer todas a determinação do Sermão do Monte é aquele que com mente esclarecida quanto ao caráter essencial de um crente. O Senhor Jesus ensinou aqui que essa é a pessoa realmente abençoada. É uma pessoa com a mente esclarecida do verdadeiro caráter de um cristão. Era Jesus mostrando aos seus discípulos estas particularidades, gente. E o melhor, eu até notei aqui algumas, para não perder o foco. O grande alvo que a humanidade busca é a felicidade. Mas quanto mais se busca, vem frustração. É aqui que eu volto a dizer que muita gente às vezes me pergunta, eu estou usando não com perfeccionismo, porque talvez, como disse Paulo, tenho mais defeito do que vós. As pessoas me perguntam: Bento, qual é o segredo? Qual é o segredo, Bento? De quê? As pessoas, gente, acham que a nossa maior felicidade é porque viaja pregando. Quando eles pegam o meu celular, que vê em um mês, cerca de 40 voos em um mês, Bento, como é que 2 vezes indo para a América em um mês, a maioria na Europa? Outro dia, alguém começou a deturpar-me. Ouviu o meu testemunho, uma grande personalidade,
E veio o pastor Linhares publicar, mentiroso, sensacionalista. Aí um pastor, eu estava até na Suíça, Davi, marido da cantora Sara Farias, me procurou. Vou usar o nome porque é um filho para mim. Disse: Bento, olha aqui o que Beltrano, o que fulano publicou, Bento. Tu não vai fazer alguma coisa? No outro dia, tinha mensagens no meu WhatsApp de juízes, advogados. Bento, quer que a gente faça alguma coisa? Eu disse: não. Vocês estão pensando que a minha felicidade é porque eu viajo e eu prego? Onde é que tem uma churrascaria para a gente comemorar, gente? Precisou eu dizer nada. A minha igreja, que eu congrego, que eu sou o vice-presidente, tem cerca de 6 mil membros. A minha cidade, todo o meu estado, começou a mandar resposta para o dito cujo. Você conhece quem é Genival Bento? Você tem coragem de tocar nesse homem? Você sabe quem ele é? Aí liga um pastor de Salvador para mim e diz: Bento, eu vi a publicação, eu conheço o tal, vou falar com ele. Fica tranquilo, Bento, porque é assim mesmo. Quando a carruagem passa, os cachorros ficam latindo. No outro dia desapareceu até hoje. O que Jesus estava ensinando é que as qualidades, as nossas atitudes, para sermos felizes, está pautada aqui. Humildade, honestidade e justiça. Veja que todas as bem-aventuranças estão voltadas em um contexto de qualidade. Não adianta ser um pregador, pregar bonito. Não adianta ser um cantor, cantar bonito, ser alguém que tem um cargo e bababá. Quando voltar para a cidade, o povo não dá a paz do Senhor. Aí é onde Jesus disse, que está no meu contexto, salvo engano, versículo 20, Jesus ainda diz para eles: se a vossa justiça não superar a dos fariseus, pode tirar o cavalinho da chuva, não entra lá não. Você está entendendo como a bem-aventurança são confrontos? A realidade que nós vivemos? E era já na época. Eu estou querendo misturar aqui um pouquinho de calma com... Aí a gente vê. Primeiro, todos os crentes devem ser assim. Quando lemos as bem-aventuranças, descobrimos como todo crente deveria ser. Aqui não mostra a qualidade de alguns, excepcionalmente de outros, ou virtudes. Descreve todos os seguidores. São qualidades de caráter de todo crente. A excelência na piedade cristã são distintas a todos e não apenas a alguns. Você está entendendo a seriedade do caso? Você sabe as bem-aventuranças, eu não vou ler detalhadamente, mas todas elas estão voltadas para aqui. Ou seja, fulano é humilde demais, é pobre de espírito, mas não é manso, pode tirar o cavalinho da chuva. Fulano é manso, mas não é um apaziguador, pode tirar o cavalinho da chuva, não entra não, está aqui. São todos isso aqui tem que ser nenhum crente, não pode, uma e outra não. Não, já que eu sou manso, eu sou tranquilo, não esquenta a cabeça, aí eu posso também ser orgulhoso. Vai ficar do mesmo jeito. Ele fala de qualidade, é sério, gente. A conferência não é para a gente falar em língua simplesmente e nem pular aqui, não. É sério, trazer a realidade do comportamento de um cristão. Pastor Nilson é testemunha. Pastor José Antônio dos Santos, nosso pastor presidente de saudosa memória. Do interior, Palmeira dos Índios, sertão do estado de Alagoas. Pobre,
malinha debaixo do braço para engraxar sapato, para sustentar a família. Tornou-se pastor, presidente dos estados das Alagoas. Foi primeiro vice-presidente das Assembleias de Deus no Brasil. Presidente da União de Ministros do Nordeste. Você chegava na casa dele, a malinha de engraxar estava lá. Mas pastor, não. É quando eu penso que eu sou besta, eu me meto alguma coisa, eu vou engraxar o sapato de novo. Você chegava com ele, ele botava a mão sobre você. Ele comia assim, ó, com você. E você ficava, meu Deus, como é que pode? Um homem que tinha uma mansidão tão tremenda, por essas qualidades, a gente podia dizer que ele já entrava no céu. Mas ele tinha uma mansidão tão grande, que ele ensinava irmãos. A reunião estava pegando fogo, ele chegava, levantava a mão, apaziguava e a gente saía chorando. Um homem que tinha um senso de justiça tão tremendo, que ele ensinava, quando vocês forem tirar uma fruta, se vocês puderem usar a mão, não use a vara para não derrubar as folhas. Então não são qualidades individuais, são todas, gente. E isso não é algo natural que nasce na gente. Sem a graça de Deus e sem a ação do Espírito Santo, a gente não consegue. A gente não consegue, o negócio é sério. Eu disse que eu não ia chorar. O negócio é sério, gente. Veja que foi tão sério, gente, que Mateus escreve usando sempre o Antigo Testamento. Enquanto Jesus estava com eles não entenderam isso aqui. Isso vai se tornar público há mais de quase 60 ou mais, poucos, depois desse acontecimento, gente. Então o que o Senhor quer dizer? Feliz a gente que ainda dá tempo enveredar por isso aqui. Felizes somos nós, que temos a oportunidade de nos endireitarmos, de confrontarmos. São todas as bem-aventuranças. Ele não disse, os 12, João, seja manso. Pedro, tranquilo, usa a justiça. Mateus, seja humilde. Todas para todos. Foi nesses pormenores que os discípulos se assustavam. Senhor, assim está difícil. Quem vai poder se salvar? Aos homens é impossível, mas para Deus. E ele conseguiu. Veja que toda a vida dele foi pautada nisso aqui. Humildade, justiça. Em toda a história de Jesus, me permita os estudiosos, me corrijam se eu estiver errado. Nos 3 anos e meio de Jesus, literalmente, óbvio que aconteceu, mas ninguém conseguiu registrar. Jesus sorriu. Mas alguém registrou, ele chorou. Por quê? Por causa da justiça. Então o negócio é mais sério do que a gente. Segundo, espera-se de todos os crentes que manifestem todas essas qualidades. Essas qualidades não são só esperadas de um só crente ou de um grupo, mas todos têm que observar as bem-aventuranças. O Evangelho é capaz. Há um escritor que, salvo engano, mas o nome fugiu, ele diz o seguinte, não sei se foi Martin Lloyd Jones, que um dos homens de maior empáfia, de maior orgulho, de maior vaidade, era John Wesley. E o Evangelho pegou ele e tornou ele no que ele foi. Então não é impossível. Jesus conseguiu, os discípulos conseguiram,
ser feliz em uma visão para dentro. Terceiro, vamos pular essa parte aqui, e eu quero me ater nesses últimos minutos no texto do versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão. Eu peguei algumas deixas aqui, que esta foi a frase que nocauteou Satanás, ou os fariseus. Porque enquanto os fariseus preservavam, ensinavam, e tinham a preocupação do exterior, até de copo e tal, eles se esqueciam de dentro. O que contamina o homem é o que vem de fora. Aí Jesus chega como o senhor e como eu e outros que dizem, não, o que contamina o homem é o que vem de dentro. Porque o que entra, entra e sai. Bem-aventurados limpos de coração. Esta é uma das declarações mais solenes encontradas nas Sagradas Escrituras, pois o cristianismo autêntico, verdadeiro, põe toda a sua ênfase sobre a questão do ser e não sobre a questão do fazer. Então toda a ênfase do cristianismo está voltado para o ser. Para eu fazer, tenho primeiro que ser. Conta-se, quem faz teologia sabe disso, que Agostinho um dia reuniu os seus seminaristas e os deixou suspenso. Por quê? Amanhã, daqui a tantos dias, vou parafrasear, nós vamos fazer uma grande pregação na cidade tal. E os seminaristas ficaram desesperados, cada um preparando o seu sermão. É a nossa hora de mostrar quem nós somos, de fazermos. Quando chegou o dia, ele pegou os seus seminaristas e partiu para a cidade. Chegou na cidade, ele entrou calado, passeou na cidade calado, e os seminaristas, onde é que vai ser o ponto de pregação? Não tem hora, isso eu já passei, eu passo e vejo, que às vezes a gente está no culto, mas com aquela vontade de pregar, de rachar, né, irmão? E às vezes volta para casa e o pastor não dá o... Eu imaginou que ele saiu, e Agostinho saiu da cidade, foi embora e ninguém pregou. Então houve uma suspense. Mestre, por que nós não pregamos? E ele disse, hoje vocês pregaram a melhor pregação que vocês podem pregar na vida. Mas ninguém falou. Vocês viram quando a gente passava, como o povo olhava para a gente? Como o povo sabia quem era a gente, reverenciava. Então, se a diferença fosse em fazer, gente, qualquer um podia entrar. Porque na diferença fosse em falar, fazer bonito, quem estava aqui não era eu. Talvez Fernando Collor fala bonito. Talvez um político qualquer que fala bonito, tem oratória. Se fosse para fora, não sei... Quem estava naquele teclado, talvez fosse uma grande cantora da música popular brasileira. Mas bota uma moça dessa da música popular brasileira, bota ela aí nesse culto. Bota um político aqui para ver se ele não vai tremer. Agora, por que a mocinha não treme e canta feito uma cigarra bonitinho? Por que o neguinho aqui não treme? Porque vocês sabem o que está dentro de mim. Então todas as bem-aventuranças não estão para o fazer, é o ser. Antes de eu fazer, eu tenho que ser. O Evangelho destaca aquilo que eu e você somos na essência, e não aquilo que podemos realizar. O crente é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa. Precisamos ser crentes antes de agirmos como crente.
antes de agirmos como crentes, precisamos ser crentes. Era isso que Jesus estava ensinando nas bem-aventuranças. É por isso que esse sermão é muito contundente, que Jesus vai no âmago da alma. Veja que ele não fala sobre a cabeça, o intelectual. Bem-aventurado o sabidão. Bem-aventurado os que falam bonito, nada contra. Quanto mais falar bonito tendo limpo o coração, melhor ainda. E infelizmente é o que a gente está vendo hoje. Não generalizo, mas nós estamos perdendo a essência. Nós, entre aspas. Por quê? Por conta de um avanço que eu costumo dizer devastador. As facilidades são muitas. E as facilidades estão roubando os lenços das nossas igrejas. As facilidades estão tirando a marquinha do nosso joelho. As facilidades estão fazendo os crentes odiar mais do que amar. As bem-aventuranças é sério. Esta frase foi o que Jesus arrebentou com os fariseus. Pois o coração que ele estava falando aqui não é o bombeador de sangue, o órgão. Ele está falando da personalidade do centro, de onde provém todas as coisas. A Bíblia diz que tudo sai do coração, de dentro da personalidade. Aí eu pergunto, como nós estamos agindo como crentes? Eu poderia ler Mateus 27, 23, 27 a 30, eu notei aqui. Neste texto, descobrimos que o Evangelho de Jesus Cristo se interessa pelo estado do coração. Ao longo dos evangelhos, Jesus, em seus ensinos, enfatizou essa verdade. É importante perceber que Jesus destacou a importância do coração e não da cabeça. E onde muita gente está andando atrás é da questão da cabeça, mas Jesus enfatiza o coração. Quero concluir mostrando-nos que o coração procede em maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmia. Está no meu contexto, Mateus 15, versículo 19. Depois você vai ver isso que está relacionado ao coração, onde a Bíblia diz que tudo isso provém do coração. Ou seja, o segredo está dentro, não está fora. As bem-aventuranças para os discípulos era porque eles vieram de uma cultura religiosa aonde os fariseus ensinavam que o segredo estava fora e não dentro. Os irmãos estão lembrados que Jesus disse assim a eles: ai de vós, escribas, que era o grupo como um todo. Fariseus eram os doutores, gente, eram os homens que compilavam, os homens que entendiam da lei. Vocês estão preocupados com o lado de fora. Foi Jesus que disse. Está aqui. Mas vocês são feitos sepulcros caiados. Olha que mensagem de arrebentar. Tão bonitinho por fora, mas por dentro cheio de carniça, o que vale? Vocês estão semelhantes a alguém que sepulta alguém, faz a tumba bonitinho. Jesus falando para esse grupo, pinta, bota flores, bota até crucifixo e tal. Quem vê de fora diz, mas que coisa linda, mas dentro, quem tem coragem de botar a mão? Como nós estamos como os crentes? Olha o que Jesus diz. Eu vou sintetizar, só para a gente fazer uma reflexão, como esse negócio de ser crente é sério, gente. Estão pregando um evangelho por aí, de facilidade. Tu vem, deposita 500, Jesus vai te dar 1000.
Não é isso? É trismo, não é mais dízimo, é trismo. Se tu vem com 2.000, Jesus vai te dar 5. Se tu bota a tua casa, Jesus vai te dar um apartamento maior. Não tem isso aqui. Estamos vivendo uma facilidade tão grande que tem gente. Pastor, eu sou crente, preciso de uma cesta básica. Não tem, já não sou crente. Eu digo porque eu vivo isso, gente. Eu sou pastor de igreja. Outro dia eu estava no gabinete, a irmã entrou revoltada: pastor, eu não vou congregar mais nessa igreja. Por quê, minha irmã? Porque ninguém gosta de mim, pastor. Irmãs, quantos membros tem a nossa igreja? Pastor, uns 600. Quantos irmãos não gostam da senhora? Tem uns 3. Esqueceu 597. O negócio não é assim, gente. Olha só, resumindo, como é sério. Por isso que os discípulos não engoliram isso fácil, gente. Mas ele disse: se vocês não fizerem assim, não entra no reino dos céus, não tem jeito. Quem de nós, bem-aventurado, feliz são vocês, quando vos injuriarem e disseram todo mal contra vós, por causa do meu nome. Aproveite e faça uma festa, porque assim perseguiram os santos profetas que foram antes de vocês. Mas quem de nós, até uma mensagem pejorativa que a gente vê no Facebook da gente, mesmo a gente não tendo culpa, aflora a raiva. Quem de nós vai fazer uma festa quando alguém fala mal da gente, mesmo a gente tendo consciência? Quem já fez isso? Levante a mão. E ele pediu para a gente fazer. Se fosse para fazer, irmão, ainda hoje tinha gente aqui que ia fazer. Porque tem muita gente caluniada nos últimos dias, mas em vez de a gente fazer festa, a gente fica com raiva também. Então o segredo está no coração, gente. O segredo está de dentro para fora. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Agora eu vou fechar a Bíblia e vou pegar pesado. Eu não, Jesus aí ele disse: olha, dentro do contexto, perdoe, amem. Porque alguém perguntou: Senhor, quais são os maiores mandamentos? Ele enfatiza: amar. Veja que ele resume. Ele tira todas as normas, todos os rituais que Moisés tinha passado, a lei escrita para o povo, e a oral lá em Deuteronômio como segunda lei. Mas aqui os manipuladores ensinavam diferentes. Aí ele confronta: perdoe uns aos outros. Se alguém vos ofender, se alguém bater na face direita, olha como é sério. Se tu vier para o culto, traz a tua oferta. E se tu lembrares que ofendesse alguém, ou alguém, vai, deixa a tua oferta, não bota não. Volta, reconcilia-te primeiro e depois vem. Quem vai ter coragem de botar a oferta? Quem vai ter coragem de jogar a oferta? Fique de pé, por favor. 9 horas, passei 2 minutos. Me perdoe, pastor. Doze discípulos ouviram. Cerca de 60 anos depois, Mateus registra. A cobrança para os discípulos talvez fosse menor, porque eles ouviram, simplesmente.
E hoje, além da gente crer que eles ouviram, a gente tem a história escrita.